Eu falei que eu ia trazer vários tutoriais com antecedência para você transbordar o seu portfólio e ter vários materiais para mostrar para o seu cliente e conseguir vender para ele antes da data comemorativa chegar. Nesse tutorial a gente vai criar esse design promocional com o tema do Halloween, mas eu vou te dar várias dicas e sacadas profissionais durante o processo de criação. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos. Seja bem-vindo ao quadrante 28 Alpha. Se não quiser perder os próximos tutoriais, se inscreva e ative as notificações. Se você quiser criar esse design à risca usando as mesmas imagens que eu vou deixar esses arquivos lá no Discord. Então, se você não está lá, o link está aqui na descrição. Já somos mais de 1.200 criativos unidos nesse servidor. Mas eu te aconselho a criar do seu jeito, com imagens, características e da forma que você achar mais interessante. Você pode seguir esse tutorial para poder entender como criar, mas faça sempre do seu jeito. Bora lá! Abre aí o seu Photoshop e cria um documento nas dimensões que você quiser trabalhar. Eu vou trabalhar com 1080 por 1350, que é o padrão de social media, para depois eu postar lá no Instagram. Mas isso não significa que você tem que criar na mesma dimensão, ok? Feito isso, puxa as guias para você ter aqui um limite de trabalho e vamos definir as margens, tá? Pega a ferramenta retângulo, clica e já vai estar aqui 100%. Também você pode definir as dimensões que você quiser. Eu gosto de trabalhar com 100% nesse tipo de material porque é uma margem confortável. Arrasta as guias, mantendo as camadas selecionadas para você ter uma espécie de ímã nas réguas, nas guias e pronto. Para esse material eu vou trabalhar com essas cores aqui. Um cinza bem escuro, quase preto, um laranja, o verde e o branco. Fontes. Eu separei essas três fontes aqui. Ghostphobia para o título, Dreary Home para o subtítulo e Antônio para os outros textos que forem necessários para esse design. Também separei aqui algumas imagens, que são essa textura grunge para usar no fundo, essa imagem aqui de uma espécie de igreja ou sei lá o que é isso, 3 abóboras, essa e essa. Nota que todas elas estão com uma luz interna e isso aqui vai ser bem legal para a gente poder trabalhar a ambientação, a iluminação e o flare. Também separei aqui alguns crânios. Essas caveiras são para ambientar o cenário, tá? Não é no sentido de iluminação, é no sentido de ambientação, de criar um ambiente, de criar um cenário. Também separei essa lápide para a gente colocar o preço aqui dentro e alguns detalhezinhos, essa teia de aranha e alguns morceguinhos. São essas as imagens que eu separei para esse projeto. Então, começando por onde? Vamos começar pelo fundo, onde eu vou usar essa imagem aqui e vai ficar bem grandona aqui assim. Aumenta ela para preencher todo o cenário. Mais ou menos aqui tá bom. Só um detalhezinho que eu esqueci de colocar aqui. A nossa proporção áurea. Agrupa, mantém sempre o seu material organizado, tá? Assim você consegue controlar muito mais fácil. Feito isso, essa imagem aqui, ela não vai ficar dessa cor, tá? Ela vai ficar em preto e branco. Então seleciona ela, dá um Ctrl U, tira toda a saturação dela e dá um OK. Agora, Ctrl L e a gente vai dar um grauzinho aqui nos escuros, aqui nos darks e nos médios também. Dessa forma, para ficar bem cabuloso. Os brancos, os níveis mais altos, não precisa, tá? Porque a ideia é ter um cenário mais escuro mesmo. E dá um OK. Esse aqui vai ser o fundo com o qual a gente vai trabalhar, beleza? Vamos montar toda a estrutura para depois a gente começar a aplicar os detalhes, tá? Aqui nas imagens eu vou usar as 3 imagens das abóboras, então já vou arrastar aqui para baixo e são essas 3. Essa daqui ela tá com um formato muito mais legal do que as outras duas, então essa daqui vai ser a nossa imagem principal. Vou diminuir aqui mais ou menos dessa forma. Essa daqui tá com uma luz vindo de cima, então ela vai ficar desse lado aqui, um pouco menor para não tirar toda a atenção da primeira e vai ter uma leve inclinação dessa forma. E a última também lá atrás, um pouco menor, não precisa ficar toda aparecendo também, tá? Ela tá atrás, então só um leve pedaço aqui tá interessante, tá? Também rotaciona um pouquinho para ficar com uma dinâmica mais interessante e pronto. Vamos só centralizar isso aqui. Ok, tá bem posicionado. Agora, atrás dessas abóboras, a gente vai colocar as caveiras, várias delas e não só essas 3. Dessa forma aqui. Vamos só aumentar todas, diminuir aqui bastante porque ela vai ficar lá no fundo, lá atrás. Vai ser uma
pilha de crânios. Essa aqui está muito grande, também vai ficar menor. Vai ficar bem pequena aqui para dar a impressão de que está lá atrás, tá vendo? Essa daqui também um pouco menor. E essa aqui é a mesma coisa, bem pequenininha para ficar só lá atrás, tá? Isso aqui vai ser só um detalhe, não é algo que vai chamar atenção, não é o destaque do material, tá? É só um detalhe imperceptível que vai estar ali, mas que vai fazer total diferença no resultado final. Todas essas caveiras, Ctrl U, preto e branco, ok? Clica e arrasta, segurando a tecla Alt para replicar. Todas elas em preto e branco, tá? Nenhuma com cor, nenhuma colorida para não ficar feio. Eu quero colocar essa daqui que ela tá com um formato mais legal ali atrás. Isso. Agora aqui a gente flipa na horizontal e começa a replicar, criando aqui uma pilha delas. Agora é só replicar. Vai replicando várias vezes essas caveiras. Vamos tirar essas guias daqui. Mais uma para lá. Cria mesmo uma pilha delas. Isso aqui, tá vendo que tá criando um cenário assustador, porque a ideia é essa. Esse material, eu quero que ele tenha um aspecto assustador, que ele tenha esse clima assustador, mas ao mesmo tempo seja de certa forma alegre, não seja aquela coisa pesadíssima, macabra, não. Algo mais assim, no sentido de Halloween, lógico, mas que tenha esse aspecto um pouco assustador e ao mesmo tempo mantenha esse clima de festa, esse clima de diversão. Por mais que esse cenário que a gente está montando aqui seja mais voltado para a ideia mais assustadora, tá? Mas isso é só uma questão de você organizar com as cores, com a disposição das informações e os estilos que você vai usar, incluindo as cores. Finalizado isso aqui, ó, essas aqui são as caveiras. Agrupa elas, deixa todas elas agrupadas na mesma pasta para você conseguir tirar e colocar sempre que quiser, caso seja necessário. Essa lápide ela vai vir aqui, atrás das abóboras, atrás das caveiras. Vamos nomear essa pasta aqui como caveiras. É mais ou menos assim que ela vai ficar. Ainda não sei se vai ser essa posição, mas vai ser mais ou menos aqui. Vamos selecionar tudo, só dar uma baixadinha, tá muito pro alto. Aqui ficou legal. Os títulos, a gente vai começar agora a posicionar os títulos, porque a gente está montando a estrutura e depois vem com os estilos. É só colocar esse aqui como imagens. Todas as imagens estão aqui. Aqui, o título vai ser o seguinte: preços, não tem acento essa fonte, então o cedilha vai ter que ser adaptado. Preços assustadores. A cor desse texto aqui vai ser nesse laranja aqui. Então já vamos deixar ele aqui posicionado bem certinho, na cor que a gente quer, alinhado à esquerda, no tamanho 144. A altura da linha pode ser em 120, ok, ficou bom. Alinhado as margens, dessa forma. Já a gente organiza melhor toda essa estrutura aqui, tá bom? Aqui nesse preços ainda vai ter uma vírgula. Por que essa vírgula? Porque é uma gambiarra marota para criar aqui um cedilha. Olha só que coisa mais estranha, mas funciona. Ctrl G, título. Essa Grid Home aqui vai ser a fonte do subtítulo. Vai ser no tamanho 55, tá vendo? Que dá um contraste legal. Se você não sabe por que eu estou usando esses tamanhos específicos do texto, você precisa assistir o vídeo aqui sobre proporção áurea aplicada à tipografia. Você vai entender perfeitamente como isso funciona. A cor desse subtítulo vai ficar no branco, então já vamos mudar a cor aqui para ter um contraste melhor. Porém, eu fiz uma cagada aqui. Tem que ser uma caixa de texto, nesse caso aqui, no tamanho 55, altura 50, e o subtítulo vai ser o seguinte: descontos de arrepiar até o último fio de cabelo. Perfeito, é isso que eu quero. Agrupa os dois, o título e o subtítulo, e coloca como textos, porque vai ter mais texto aqui, tá? Essa fonte aqui, chamada Antônio, também vai ser no branco, já pode meter aqui no branco, e vai estar o site da loja, que vai ser www.shopq28a.com/bu. Atenção que o link vai ser específico, porque é uma promoção, tem descontos e você já vai entender isso. Isso aqui vai ficar no tamanho 36, perfeito, 36. Espaçamento entre letras aqui pode colocar um pouquinho mais largo, nesse caso aqui, nessa fonte. E aqui os preços assustadores eu vou puxar para baixo, essa mesma fonte a gente vai colocar compre agora e vai diminuir isso para também no 36. 36 não ficou bom não, né? 55. Isso, e faltou um W ali. Agora sim a gente vai ter um call to action bem bacana. Vamos alinhar aqui
a margem, ainda tem um textinho que eu preciso colocar aqui. Ainda está faltando o desconto, o logo e as informações legais. As informações legais são um pé no saco, porque é um textinho que tem que estar ali, que não pode faltar, mas que ocupa um espaço precioso do conteúdo. Essa informação legal, eu vou deixar até esse texto na descrição aqui do vídeo, para você usar se você quiser no seu material para incluir no seu portfólio, que é o seguinte, vou só colocar aqui a Antônio, regular, no tamanho 21 e no branco. Esse aqui vai ser o textinho de informação legal. Promoção válida apenas para os produtos constantes na página da promoção, viu? Porque é específico esse link. Não cumulativa com outros descontos ou promoções, válido até o dia 31/10 às 23h59 ou enquanto durarem os estoques. Perfeito, é isso que eu preciso, num tamanho legível. Isso não pode ficar minúsculo a ponto do cliente não conseguir ver, mas nem exagerado a ponto de atrapalhar a hierarquia visual. Vou deixar ela aqui um pouquinho abaixo da margem, porque não tem problema nesse caso aqui, apesar de eu não gostar disso, mas é um texto necessário que atrapalha bastante por conta do tamanho que ocupa, do espaço que ocupa. As imagens aqui, elas vão subir um pouquinho mais para eu poder colocar aqui, eu comprei agora, um pouco mais de espaço. Agora a gente vai colocar aqui nessa lápide escrito até, e não tem acento esse até é o seguinte, vamos colocar lá na Druid Home, que na Druid Home tem acento, vai ficar aqui. O 66% de desconto, olha só que maravilha, a Druid Home tem acento, mas não tem número. O cara caprichou nessa fonte aqui, hein? Passa ela para Ghostfobia. No tamanho também 144, esse até tá no 55, perfeito, passa para baixo, de desconto. A palavra desconto, ela tem que aparecer de uma forma bem nítida e bem clara, não pode ficar pequenininha ali. Vamos juntar ele aqui, ó, menos 50, assim ele fica menor que o 66, não ocupa tanto espaço e fica ótimo. Rotacionando isso aqui, no mesmo ângulo aqui da lápide, tá vendo? Essa linha aqui com a lateral da lápide para você ter o mesmo ângulo e aumenta proporcionalmente tudo junto. Perfeito. E por fim, o que a gente precisa é o logo. Esse loguinho vai ficar lá em cima, bem no cantinho, bem pequeno, tá? Eu gosto bastante de logo pequeno. Não gosto de logo grande e consigo convencer o meu cliente a deixar o logo pequeno. Você consegue? Qual argumento você usa para convencer o seu cliente a deixar o logo pequeno? Eu quero saber, comenta aqui. Beleza, a estrutura que eu queria é essa daqui. Agora a gente vai começar a trabalhar nos detalhes, que são eles que vão enriquecer o seu material e deixar ele profissional. Começando aqui por essa, que ela tá bem chechelenta. Essa abóbora aqui, ela tá apagada, ela tá amarela. Seleciona a sua camada, cuidado para não estar selecionado a máscara, seleciona a camada, vem em Filter, Camera Raw, e aqui eu vou dar uma esquentada, mudando a temperatura aqui para mais quente, aumentar o contraste, não muito para não ficar feio, diminuir um pouquinho aqui o Shadow, aumentar o Clarity. Esse Clarity aqui faz muita diferença. O Vibrance também aumenta um pouco. Tira muito pouco do Saturation. Aqui no detalhe, aumenta o Sharpen, só um toquinho, porque depois a gente vai ter o pós-produção, tá? Não precisa mexer no Noise Reduction, dá um OK. E Ctrl U vai dar um grauzinho aqui na saturação. Não muito também para não ficar feio, tá? Só um grauzinho para ficar um pouco mais colorida. Dá até para tirar um pouquinho aqui, ó, desse brilho, para não deixar tão claro. E dá um OK. Olha a diferença que dá. Tá vendo como chama muito mais atenção? E a ideia é justamente essa, é você chamar bastante atenção para ela. Vamos colocar os brilhos, os flares e a iluminação. Seleciona a elipse, coloca no laranja, o mesmo laranja da paleta de cor, clica, segura Alt e Shift e arrasta aqui para criar um círculo perfeito. Vem em Filtro, Blur, Gaussian Blur. Converte o Smart Object e aumenta suficiente para criar um brilho lá atrás. Olha só como já dá um destaquezinho, mas não é isso ainda, tá? Esse brilho aqui você vai vir em modo de mesclagem e vai encontrar um aqui que fique interessante. Pode ser o Lighten. Além disso, isso aqui também a gente vai replicar para as outras abóboras, tá? Essa aqui vai ficar atrás dessa abóbora aqui para ficar na frente das outras. Essas 3 abóboras você vai selecionar, vai dar um Ctrl G e renomear também abóbora. Por quê?
Porque a gente vai criar um estilo, a gente vai criar um efeito para aplicar em todas as 3 abóboras ao mesmo tempo. Clica 2 vezes sobre o grupo e vem aqui em Drop Shadow. Nesse Drop Shadow você vai colocar em Overlay, vai colocar no branco, dá um OK, e vai aumentar o size até encontrar um ponto que fique bem legal, porque esse aqui é o brilho dela. O que vai dar cor é aquela elipse que está ali atrás, é aquele círculo, mas esse aqui é o que vai dar o brilho, então tem que ser um tamanho bem legal aqui, tá? Mais ou menos aqui tá interessante. O spread não precisa mexer muito, tá? Uns 5, 6 aqui tá bom. Dá um OK. Agora essa elipse aqui, você vai dar um Ctrl J nela e vai mudar a opacidade para 50, apertando a tecla 5. Assim você vai dar um pouquinho mais de brilho ali atrás. Seleciona as duas, Ctrl J e vai arrastar para outra abóbora, diminuindo aqui o tamanho dela. Um pouco menor, porque tem que ser detalhe, ela não pode chamar mais atenção que a abóbora principal. Diminui também o gaussiano dela, tem que ser um pouquinho menor aqui em 50, 40, perfeito. Arrasta segurando a tecla Alt, faz a mesma coisa com a outra aqui, só que essa pode ser um pouquinho maior, porque ela é mais leve, tá? Ela tem 50 de opacidade, então pode ser aqui em 50, que não vai ter problema. Se necessário, e é necessário, seleciona as duas e aumenta só um pouquinho. Pode até aumentar um pouquinho mais aqui. Beleza, agora segura a tecla Alt e arrasta para outra abóbora lá atrás. Desse jeito você já tem um brilho aqui bem legal atrás dessas abóboras. Seleciona todos os brilhos, Ctrl G, brilho. Para você criar o flare na frente dessas abóboras, você vai fazer o seguinte: vai selecionar a camada brilho, segurar a tecla Alt, arrastar para cima, botão direito, converte o Smart Object, muda o modo de mesclagem para Linear Dodge, cria uma máscara, Ctrl I nessa máscara, agora pega o pincel sem dureza, diminui um pouco aqui o tamanho, para você fazer o seguinte: você vai dar umas pinceladas em algumas dessas regiões para você ter o flare bem de leve, dessa forma, para você ter esse brilho sem ficar exagerado, sem ficar feio. Nos olhos também, aqui também, aqui também. E olha como dá uma diferença enorme só esse detalhezinho. Olha para isso. É um detalhe bem simples de se fazer, tá? Para você manter esse flare somente dentro das abóboras, tá? Para ela não espalhar em torno das abóboras, assim só dentro delas, você segura a tecla Alt e posiciona o mouse até aparecer essa seta aqui. Clicou, olha só que agora não tem mais aquela parte de trás. Olha a diferença, com e sem. Na parte das abóboras está praticamente pronto. O que que falta? Shadow. Falta sombra. Pega a elipse de novo, cria uma elipse na cor preta, filtro, blur, Gaussian Blur, converte o Smart Object e diminui aqui e vai testando a quantidade de blur que você quer. Pode ser aqui em torno de 7, dessa forma. Aqui a gente vai ajustar esse tamanho mais ou menos assim. Essa aqui é a sombra principal, tá? É a sombra curta. A sombra curta ela tem que ficar bem próxima e tem que ter um pouco menos de desfoque, porque ela tá bem próxima. Feito isso, Ctrl J nela e vai mudar o blur para um pouco mais. Pode ser aqui em torno de 20. Porque essa daqui é a sombra longa, é a sombra que está um pouco mais afastada. Seleciona as duas e coloca em Multiply. Isso aqui é muito importante, tá? Tem que estar no Multiply para não ficar com um recorte feio. Ela tem que fazer parte, ela tem que se unir com o ambiente. Essa segunda aqui, como ela é a secundária, ela é a maior, você pode dar um pouquinho mais de tamanho aqui nela. Tá vendo como faz muita diferença? Esse simples detalhezinho, essa sombra coloca na frente do brilho. Se você colocar atrás, ela não vai ter efeito nenhum, tá? Se você jogar aqui para trás do brilho, é luz e a luz vai iluminar essa sombra. Então joga para cima do brilho. Uma coisa que você pode fazer aqui se você quiser, porém você vai ter que trabalhar bem isso, é criar uma sombra alongada, tá? Um long shadow aqui. Só que aí você vai ter que trabalhar um pouco melhor em relação a isso. Por exemplo, criar uma sombra em perspectiva, desse jeito aqui. Lógico, não é assim que se faz, você tem que ajustar, você tem que fazer alguns controles aqui bem interessantes para ter esse shadow mais realista, vamos dizer assim. Uma delas que você pode fazer é vir aqui em Filtro, Blur Gallery, Tilt Shift. Arrasta aqui o ponto central para cá
arrasta essa linha bem próxima aqui. E a outra, essa outra, você pode arrastar mais para longe. Você pode inclusive puxar esse ponto aqui um pouco mais para cá, para você ter um pouco mais de precisão ali naquela parte. Próximo do ponto, ele fica mais reto, vamos dizer assim, tá? Menos desfocado. Quanto mais longe desse ponto, mais desfocado ele fica, que dá essa impressão de uma sombra um pouco mais distante. Dá um ok? Olha só para você entender um pouco melhor isso aqui, tá? Sem o desfoque gaussiano, tá vendo que ele fica bem reto aqui e desfocado aqui? É isso aqui que esse Tilt Shift faz. Pode puxar mais para cá, pode puxar mais para cá para desfocar bem ali daquele lado e deixar bem mais nítido aqui. Tá vendo o que ele faz? Tá vendo como tá nítido? Se você puxar, quanto mais longe, mais desfocado ele vai ficar. Pode até aumentar aqui um pouco mais a dispersão. Olha que sim, já ficou legal. Não precisa nem do gaussiano. Pode até excluir ele aqui, ó. Essa outra sombra aqui, você pode até tirar se você quiser. Tá vendo que ela não tá fazendo efeito nenhum ali, ó? Pega essa sombra e você pode replicar ela para lá, ó. Vai ter que ajustar de uma forma que fique mais coerente com o projeto, tá? Senão vai ficar bem aleatório isso e vai ficar feio. Só que se você coloca muita sombra aqui, tá vendo que ele perde aquele brilho que tinha ali e perde até o detalhezinho que você fez aqui? Então nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa sombra aqui para lá, dessa forma. Alongo um pouco mais. Aqui, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um Blur Motion, para ele dar uma desfocada um pouquinho maior nas laterais. Só aumenta um pouquinho aqui para baixo, replica essa sombra lá para o outro lado, desse lado aqui. Agora sim você tem uma ambientação bem legal aqui. Você tem luz, você tem flare, você tem sombra, você tem uma sombra alongada aqui que ficou muito interessante. Você também pode fazer essa mesma sombra aqui e aqui, para ter um pouco mais de coerência, tá? Por que essa abóbora aqui tem uma sombra longa e as outras não? Não faz muito sentido, a não ser que tenha uma luz exatamente atrás dessa abóbora aqui e na frente das outras. Você teria que ter um brilho, que no caso seria essa aqui, na frente dessas outras aqui. E olha só como já começa a estragar o layout. É uma coisa que eu faria, mas que eu não vou fazer agora para não alongar demais esse tutorial. Essa parte da imagem tá ok. O que ainda falta? Faltam as caveiras. Nas caveiras a gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que adicionar um pouco mais de sombra ali, que elas estão muito brilhosas. Cria uma nova camada, segura a tecla Alt, adiciona ela, pega o pincel num tamanho que seja interessante, na cor preta, e vai aqui dando umas pinceladas a ponto de escurecer a parte de baixo, dessa forma, dos dois lados. E um pouco atrás também, dessa forma, para não ter tanto destaque, ter uma leve sombra e não se misturar com o da frente. Outro detalhe, tá vendo aqui? O recorte tem que ter sombra ali. Como é que faz? Pega uma dessas sombras aqui, qualquer uma delas, arrasta para baixo das caveiras. Você vai ter essa suavização e não tem mais aquele problema ali daquele recorte horroroso. É muito simples de você resolver esse tipo de problema. Ctrl S para não perder nada. Essa lápide aqui também precisa do mesmo efeitinho que a gente fez nas caveiras. Cria uma camada, segura a tecla Alt, pega o pincel e dá umas leves pinceladas aqui na parte de baixo. Nela selecionada, Ctrl L para dar uma característica mais rústica aqui para ela. Aumenta os escuros, pode dar até um grauzinho aqui nos claros também, nos médios não muito para não estragar, e dá um OK. Ctrl U para deixar no preto e branco e dá um OK também. Esse até 66% tá bem feio. O que a gente vai fazer? Vai dar um aspecto de iluminação para ele também, de LED, como se estivesse brilhando igual esse olho aqui, ó, tá vendo? Branco, amarelo, laranja, quase vermelho. Então aqui, seleciono os três, Ctrl G. Os três vão mudar de cor, vão ficar aqui nesse tomzinho aqui, mais ou menos amarelado. Pode até ser mais alaranjado, tá? Não precisa ser tão amarelo não. Na pasta, você vai clicar duas vezes, vai adicionar um Drop Shadow. Esse Drop Shadow vai ser laranja, pode ser esse laranja aqui. No Size, vai diminuir um pouquinho, pode aumentar um pouquinho aqui o Spread, aumentar um pouquinho também esse Size para dar um pouco mais de cor e diminuir um pouco a opacidade. Duplica, clicando nesse maisinho aqui, opacidade 100%, vai colocar aqui em Screen, vai tirar todo o Spread e vai diminuir um pouco o Size. Agora a gente vai tentar criar, reproduzir um efeito de profundidade. Pode dar certo como pode não dar certo. Aqui em Inner Shadow, você vai adicionar na cor branca, vamos colocar na cor branca para ver se vai dar certo. Normal,
size no 0, tem que ser mais ou menos aqui desse lado, porque essa perspectiva aqui dá para ver essa lateral, então tem que dar para ver a parte de dentro, e a parte de dentro é essa aqui. Não sei se você vai conseguir entender essa lógica aqui, mas seria mais ou menos ali, ó, onde teria esse brilho. Em outra cor, poderia ser aqui num tom mais avermelhado, porque tá vendo que essa lateral da abóbora é avermelhada? Tira o choke, tira o size e deixa só bem levinho mesmo, só no cantinho ali, um nadinha de nada. E aquele drop shadow, a gente vai aumentar um pouquinho o size dele, ó. Um pouquinho mais, adicionar mais um só para garantir, e esse último vai ser branco, só que o size dele vai ser bem pequenininho, quase nada aqui, tá? Bem pequenininho mesmo. Eu até diminuir um pouco aqui a opacidade. Deixa a opacidade dele bem pequena aqui, em 50. Não vamos prolongar muito isso aqui não, porque é só um detalhe, não precisa de tanto trabalho assim também. Não ficou exatamente como eu gostaria, mas tá interessante, tá começando a ficar interessante. O desconto tá ok. Para onde a gente vai agora? Vai para os preços assustadores. Aqui no título, clica 2 vezes sobre a pasta para abrir os estilos de camada. Vem aqui em stroke. Pode ser, olha, pode até ser esse amarelinho aqui mesmo, tá? Pode ser um amarelinho mais clarinho aqui, não precisa ser tão forte. Não precisa ser gigantesco, tá? Nem tão fino no 1. Pode ser aqui no 2. 2 tá ótimo. Agora adiciona um drop shadow, coloca em normal, no preto, opacidade no máximo. O size você vai colocar aqui em 5. E o spread você vai aumentar aqui no 100. Vou até aumentar um pouquinho mais aqui, ó, pro 7. E vai aumentar a distância desse drop shadow aqui, ó. Pode ser aqui no 10, pode até diminuir aqui, que ficou muito grande. 4 ficou ótimo. E vai dar um ok. Por quê? Porque esse detalhezinho aqui vai dar um aspecto um pouquinho mais cômico e vai quebrar um pouco dessa ideia de assustador, que é, como eu falei, eu quero juntar esse clima de assustador com um clima mais descontraído. Então, por isso, a gente cria esse efeito cômico para dar essa ideia mais alegre, um pouco mais contente, não tão pesada, não tão macabra. Esse detalhezinho que a gente aplicou aqui pode ser replicado aqui no Compre Agora também. Segura a tecla Alt, em cima do FX, você vai arrastar para o Compre Agora. Porém, olha como ficou feio. Você vai tirar aqui do Compre Agora um pixel do stroke. Deixa só no 1. Agora sim você tem uma proporção um pouco melhor. Você tem 2 coisas com esse aspecto mais cômico. Se você quiser, pode tirar também, não vai ficar feio. Esse texto legal, a gente vai mudar ele, vai mudar a cor dele para um tom aqui um pouquinho mais escuro para tirar um pouco dessa agressividade dele, porque é um detalhe que tem que estar ali, mas que não deve atrapalhar a compreensão da mensagem. Não precisa deixar ele tão escuro a ponto de ficar invisível, tá? Tem que deixar uma cor que dê para ver, que dê para a pessoa ler, para o cliente ler e entender do que se trata. O que está faltando? Está faltando a teia de aranha, verdade, olha só. A teia de aranha, a gente vai adicionar aqui em cima dos textos. Dá um Ctrl U nela e aumenta toda a luminosidade. Assim você vai ter ela no branco e não precisa ficar adicionando estilo de camada. Joga lá para o canto, Ctrl T e diminui de um jeito que fique só no detalhe, tá? Não é para deixar isso aqui atrapalhando o seu design. Tem que ser no detalhe. Bem levinho lá no canto, tá vendo? Os morceguinhos, esses morcegos também a gente não colocou aqui, né? Tem que ficar ali atrás de tudo e mais ou menos aqui assim, ó. Quase não dá pra ver, tá vendo? Se tirar, falta alguma coisa. Com ele, não dá pra saber que tá ali. É só um detalhe que faz diferença se você tirar. E o Grund, esse Grund vai ficar aqui sobre a imagem de fundo, tá? Aqui você vem em Multiply, mete aqui em Multiply. Agora, ainda tá faltando alguma coisa. O que tá faltando? Tá faltando dinâmica. Tá estranho. Um detalhe bem legal que eu gosto de fazer sempre é pegar todos os textos aqui, ó, descontos, os descontos de arrepiar aqui, o título, o shop, o compre agora, menos o desconto, o promoção válida também. Ctrl T, segura a tecla Ctrl Alt e Shift e você vai clicar só nesse ponto lateral aqui e vai dar uma leve inclinação dessa forma aqui. Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Esse desconto de arrepiar aqui tá meio estranho, né? Vamos adicionar uma inclinação nele, um itálico. É no detalhe, cara. Era isso que estava faltando nesse texto. Agora, o que tá faltando aqui? Tá tudo muito quente, tá tudo muito laranja. Tá faltando um equilíbrio. A gente precisa equilibrar essas cores para poder ter uma harmonia melhor, porque tá tudo muito quente, tá amarelo, tá laranja e tá vermelho. E lembra que eu separei aqui nas cores um verde? A gente vai usar esse verde. Pega a ferramenta de conta-gotas, clica sobre esse verde, vem aqui sobre
os morcegos, clica nesse botãozinho aqui, gradiente. Ele já vai pegar a última cor que você pegou, você vai clicar em reverse, jitter e vai dar um OK. Não é assim que vai ficar, é lógico. Você vai vir aqui em modo de mesclagem e vai encontrar um que fique legal. Olha só, o multiply fica legal. Color dodge ficou legal, mas não. Overlay, olha só que o overlay também ficou legal. Mas o color é o que normalmente dá um aspecto mais interessante. Mas eu vou usar o color, por quê? Porque eu vou adicionar aqui um gradiente no preto, pega lá o preto, gradiente, reverse, jitter, radial. E aqui a gente vai aumentar as cores só para ficar ali nos cantinhos, no 160, 155. Perfeito. É isso, às vezes vai tirar alguns detalhes nas laterais e é isso que a gente precisa. Eu ainda estou incomodado com a cor dessa abóbora aqui. Eu quero ela um pouco mais laranja. Vem aqui em Hue Saturation e puxa um pouquinho aqui para esquerda. Não, quanto mais para a direita, mais verde. Quanto mais para a esquerda, mais vermelho. Então encontra aqui o laranja que se adequa melhor ao seu projeto. Beleza. Por fim, o que mais que dá para a gente fazer? Porque ainda tem alguma coisa me incomodando. Esse alguma coisa é o quê? Parece que está muito poluído, está muito carregado. O que a gente pode tirar para diminuir um pouco? Já sei. Vem aqui na sua imagem de fundo, filtro, blur, Gaussian Blur. Olha só que era exatamente o que eu queria no 5. Exato, no 5. Ainda mantém o aspecto grunge ali. Eu acho que dá para a gente adicionar um ruído aqui que vai ficar legal. Sobre os gradientes, adiciona um sólido, branco, OK, filtro, ruído, adicionar ruído. Converte Smart Object, uniforme, colorido e não monocromático, aqui em 17. Modo de mesclagem, multiply. Também é só um detalhezinho, tá vendo? Perfeito. Ctrl S para não perder. Agora, para dar aquele toque final nesse design, a gente precisa do pós-produção. Como que você vai fazer isso? Da seguinte forma: seleciona tudo, todas as camadas, Ctrl G, Ctrl J para duplicar, botão direito, converte o Smart Object, filtro, câmera RAW. É aqui que a gente vai finalizar esse design para deixar ele perfeito. Em Basic, você vem aqui em Basic, aumenta um toquinho de nada o contraste, até encontrar um ponto que seja legal, não exagerado desse ponto, nem tão pouco, suficiente. Shadows, você pode aumentar aqui, ó, tirar um pouquinho dos Shadows, mas é aqui no Clarity que a gente vai ter o nosso destaque. Pode ser só um toquinho aqui também, só para ter um pouco mais de nitidez. Aumenta o Vibrance e tira um toquinho de Saturation, quase nada. Detalhe, aumenta um pouquinho Sharpen, não demais para não ficar com esse granulado aqui horroroso, tá vendo? Esses artefatos estranhos aqui. Nem tão pouco a ponto de ficar desfocado. Aumenta só um toquinho a ponto de você conseguir ver essas linhas nítidas. Aqui no 40 ficou perfeito. E tá ótimo, olha a diferença. Olha como você tem muito mais nitidez e claridade aqui. Agora exporta e manda a sua versão lá no Discord. O link tá aqui na descrição. Já somos mais de 1.200 criativos lá. Como eu sempre digo aqui no canal, os tutoriais são para te ajudar a conseguir mais experiência e ao mesmo tempo para você praticar, mas faça sempre do seu jeito e de acordo com a sua realidade. Manda a sua versão lá no Discord no canal Portfólio. Esse design pode não servir para nenhum dos seus clientes, mas o que você aprendeu e as dicas que você anotou servem não só para materiais com esse tema, como para outros projetos também. Absorva o que for útil para você e descarte todo o resto. Qual o próximo tutorial que você quer que eu traga? Comenta aqui. E se esse vídeo te ajudou alguma coisa, deixa um like. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.